comigo o livro de Salmo 23, 1. Ninguém conhece esse salmo. Obrigado, vó. Ele é novo. É um salmo que ninguém conhece. Ninguém conhece ele. E ultimamente Deus tem falado muito. Eu nunca pensei de pregar em cima de salmos. E na semana passada a gente ministrou em cima de salmo. Se eu não me engano foi Salmo 125. E hoje Salmo 23, 1. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Quem? Amém? 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 Amém. Então antes da gente ler, vira para o teu irmão e fala assim: você está preparado? Vira para ele com convicção e diz: você está preparado? Fala para ele assim agora: você vai ouvir aquilo que você não quer. Fala para ele. Eu já ouvi. Não, foi o primeiro. Mas você vai ouvir, fala para ele. Mas você vai ouvir aquilo que você precisa. Pastor, é impossível você pregar o Salmo 23, 1 e ser algo que eu não quero. Quem não quer ouvir isso aqui? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem não quer isso? Todo mundo quer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo de Davi. Provavelmente você já entrou na casa de alguém, ou talvez na sua casa, e você já encontrou a Bíblia, né? Assim como o pessoal tem costume de abrir o Salmo 91, né? É 91, não é isso? Abre na prateleira e aquele salmo fica ali. Tu tem que, o camarada entra para ele ler, ele tem que passar o dedo assim, de tanta poeira. Tem pessoas que abrem o Salmo 23, que pensa que esse salmo vai proteger, né? vai dar total cobertura. Pastor, eu estou de boa, minha casa não vai ter nada, não tem problema, porque a minha Bíblia fica aberta, o Salmo 23, 1, o tempo todo. O salmo é lindo, não é verdade? Não é verdade? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas sabe qual é o problema desse salmo? Está na tradução do salmo. E é onde a gente começa nessa noite a vasculhar, a mergulhar, para que a gente saia daqui nessa noite conhecendo a verdadeira verdade da Bíblia Sagrada. Pastor, a Bíblia é mentirosa? Não, por favor. Mas a Bíblia, desde os primeiros livros que foram escritos, houveram muitas modificações. Vieram mudando para que o povo, para que o homem pudesse compreender de uma forma melhor. E nessa de melhorias, para a gente compreender algo melhor, acabou tirando algumas palavras, colocando outras, acabou sabotando a Bíblia, sabotando a palavra de Deus. E nós conhecemos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que vem na nossa cabeça? O Senhor é o meu Deus, é o meu pastor. Preste atenção. Primeiro que para Ele ser teu pastor, você precisa ser ovelha do seu rebanho. Amém? Salmo 23 já vai começar a bater aqui. Tem gente que quer ser, tem gente que quer um pastor, mas não quer ser ovelha. Eu quero um pastor do reino, eu quero um pastor dos céus, mas ser ovelha eu já não quero. Pega o salmo, se garante no Salmo 23, né? Leandro, está preocupado o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente, para poder se garantir numa passagem dessa, a gente precisa primeiro condicionar a nossa vida a o que Davi escreve para a igreja. Só que o problema é mais profundo, porque na nossa tradução, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na tradução original é: se o Senhor for o meu pastor,
de nada terei falta. E aí que o bicho começa a pegar. Peraí, pastor, mas qual é a diferença? Está falando a mesma coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor for meu pastor, de nada terei falta. São as mesmas coisas. A diferença está na palavra se. O se te condiciona. Nós temos uma semelhança que no final chegaria ao mesmo destino. Mas quando Davi coloca o se na frente, se o Senhor, for o meu pastor, ele não está dizendo que o Senhor é o pastor dele, mas se ele for o meu pastor, de nada eu terei falta. Amém? Amém? Então, ou seja, o Salmo 23, ele não está condicionado para a galera, ele não está condicionado para todos, ele tem condição e restrição. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue compreender o agir de Deus em nossa vida, em nossas vidas, no caso. Por quê? Porque eu prego aqui o tempo todo que o Senhor é meu pastor, e esse Senhor que é o meu pastor, ele é teu pastor, e nada vai me faltar. Mas sempre está faltando alguma coisa na nossa vida, sempre estamos precisando de alguma coisa a mais. Eu não estou falando que a gente está querendo algo que a gente possa desfrutar, mas em um determinado momento sempre vai acontecer alguma coisa que está nos faltando. Então, peraí, pastor, a Bíblia está errada, a Bíblia está mentindo, a Bíblia não foi correta, a Bíblia falta uma correção. Claro que ela falta várias correções, aqui é uma. Davi está dizendo que se ele for o meu pastor, ele está condicionando a pessoa, está limitando a pessoa, está colocando uma condição para que aquela pessoa esteja debaixo de um plano de proteção. Você consegue compreender isso? Se o Senhor for meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, por quê? Da onde que Davi veio? Davi veio do campo. Davi era pastor de ovelhas antes de ser rei. E Davi, ele consegue entender o seguinte, ele consegue identificar o seguinte: bom, peraí, se eu era ovelhas e cuidei tão bem das minhas ovelhas, o Pai, o Deus, o soberano, o eterno, ele vai ser o meu pastor, e ele vai cuidar muito bem de mim, de nada eu terei falta. Mas para que eu não tenha falta de nada, a primeira coisa que eu preciso entender, e que a gente não percebe, que muitas das vezes nós temos tudo. Declare comigo assim: eu tenho tudo. Então, talvez nós temos tudo. Tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, tudo que nós poderíamos ter. Eu tenho tudo, mas me falta uma coisa: eu não tenho a presença do soberano dentro de mim. Você consegue compreender que para você ter um pastor, você precisa ser ovelha? Você consegue compreender que para você ter uma condição de uma cobertura, você precisa entender que você é uma propriedade exclusiva daquele pastor? Você consegue compreender nessa noite que nós precisamos parar de trabalhar através das nossas próprias emoções? Eu tenho falado isso há 15 pregações atrás, sempre tocando nas mesmas situações. Nós precisamos parar de agir como animais indomáveis. Pastor, você está chamando a igreja de animais? Não, porque Davi está dizendo, e o próprio Jesus diz o quê? Que nós somos ovelhas do seu pastoreio, que nós somos ovelhas do seu rebanho. Jesus está comparando, Davi está comparando também nós como um bichinho que precisa de proteção. Mas nem sempre é assim, porque muitas das vezes agimos como animais indomáveis. A ovelha é um animal que ela consegue compreender e
E o animal indomável, ele age por impulso, ele age como ele quer agir, ele acha que ninguém é dono dele, ele age como se fosse, não, ele age como um animal selvagem. E se a gente pode comparar a nossa vida, o nosso eu, como uma ovelha do pastoreio de Deus, nós podemos comparar nós também como um animal sem rédea, como um animal selvagem que não tem dono. Você não consegue educar uma pantera, você não vai conseguir educar um urso, que em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento da vida dele, ele vai agir por algum tipo de impulso, alguma coisa vai impulsionar ele, e ele é capaz de lá no final ele te atacar, ou dele fugir, ou dele atravessar uma rua. Mas a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E o pastor da ovelha dá a vida por ela. Bom, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, que Ele é o bom pastor. Mas esse bom pastor, um dia, ele o quê? Deu a sua vida pela ovelha. Ele morreu por nós. Se o Senhor for o meu pastor, de nada terei falta. Ele morreu por nós. Mas sabe o que é mais lindo disso tudo? É que nós não nos tornamos órfãos pela morte do nosso co-irmão. Com a sua morte, nós fomos adotados. E hoje, Ele ressuscitou. Aleluia. Para a glória de Deus. Amém. E hoje, Ele faz morada na sua casa, na sua vida. E hoje, nós podemos dizer sim, se você for uma ovelha, que o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Amém? 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 A ovelha é o que a gente está falando. Um animal indomável, ele não tem paradeiro, ele para em tudo quanto é lugar. Vamos fazer uma comparação. Um animal indomável não precisa de pastor para cuidar dela. Precisa? Não precisa. Por que não precisa, pastor? Porque ele não consegue obedecer. Ele não consegue entender que ele está debaixo de uma autoridade, que no caso é o nosso pastor. Eu não estou falando de pastor terreno, estou falando de um pastor celestial, de um pastor dos céus, do verdadeiro pastor, daquele único que tem um poder para nos curar, para nos salvar, para nos libertar e para nos dar a vida eterna. Aquele único que tem poder para cuidar de nós. Mas sabe o que é o melhor disso tudo? Olha que legal. Uma ovelha, ela tem um aprisco. Uma ovelha, ela tem casa. Uma ovelha, ela tem morada. Uma ovelha, ela tem lar. Uma ovelha tem dono. Toda ovelha tem dono. Você nunca vai ver uma ovelha perdida, porque ela tem um dono. Pastor, mas peraí, pastor. Deus está falando aqui comigo agora. Mas e o filho pródigo, que abandonou e saiu? Por que o pai dele, como pastor, não foi atrás dele? Porque o filho pródigo decidiu sair. Ele não se perdeu. A
Há uma diferença, né? E as pessoas não compreendem isso. Uma coisa é quando eu decido abandonar, outra coisa é quando eu me perco. São duas coisas totalmente diferentes. Mas o pai o amou até o momento que ele volta para casa. O pai continuou amando. Hoje é noite da gente tentar entender aqui de uma vez por todas quem nós somos, o que nós temos sido diante do Pai, diante do pastor, porque é muito fácil a gente ler uma passagem na Bíblia, que foi mal interpretada pelo escritor, dizendo que ele é meu pastor e nada me faltará. Eu já estou colocando a responsabilidade no colo de Deus, porque tudo que me acontecer, Deus é mentiroso, porque se a Bíblia diz que ele é meu pastor e nada me faltará, tudo que me acontecer, ele está sendo mentiroso. Mas não é bem assim, porque para que ele seja meu pastor, eu preciso ser a sua ovelha. Para que ele seja meu pastor, eu preciso estar na condição de obediência. Para que ele seja meu pastor, eu preciso ter uma casa. Para que ele seja meu pastor, eu preciso conhecer o meu pastor. E aí a gente ora, a gente prega, a gente louva, a gente dança, a gente toca instrumento, a gente ministra a palavra, a gente dá estudo, mas muitas das vezes a gente só conhece a letra de um livro de capa preta. Hoje em dia tem livro de capa rosa, amarelo, verde, né? Na minha época era capa preta e acabou, era preta e preta, né, vó? Preta e preta e acabou. Era igual chuteira de jogador, né? Antigamente a chuteira era preta e branca e pronto. Hoje a chuteira é rosa, amarela, verde, limão, roxa, e assim vai. Então a gente precisa compreender. E olha que um detalhe aqui legal, João 10, 27. Vocês conhecem, e 28. As minhas ovelhas, Jesus falando, ouvem a minha voz, e eu as conheço. Isso é muito lindo. Porque para eu ouvir a voz do meu pastor, eu preciso conhecer o meu pastor. Mas o meu pastor também precisa me conhecer. E somente uma pessoa vai conhecer você no profundo, no íntimo. Não é teu pastor terreno. Porque o pastor terreno ele não consegue visualizar, o pastor terreno não consegue perceber a sua necessidade do seu interior, os seus pensamentos. Mas para que Deus, ou para que o pastor possa te conhecer, como Jesus fala aqui, eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Existe uma reciprocidade. Eu conheço o meu pastor e meu pastor me conhece. Isso significa que é o quê? Um relacionamento. Há uma relação de amizade. Há uma relação de carinho. Há uma relação de amor. Gente, para de olhar para Deus como o Deus provisor. O Deus que só provê. O Deus que só cura. O Deus, porque todas as vezes Deus é bom demais. Mas por que Deus é bom demais? Porque Deus fez isso na minha vida e naquilo, mas o que você tem feito na vida de Deus? Pastor, Deus precisa, não precisa, mas precisa haver uma reciprocidade. Eu não posso condicionar a Deus numa passagem, colocando a responsabilidade na vida dele, a responsabilidade nas costas da pessoa de Deus. Que nada vai me faltar. Alguém está mentindo, ou eu estou lendo, ou eu estou lendo de uma forma errada, ou a Bíblia está mentindo, porque sempre está me faltando alguma coisa. E geralmente quando nos falta alguma coisa é porque a gente não conseguiu reconhecer a voz do nosso pastor. Alguém pode dizer amém aqui nessa noite? Posso parar a mensagem? Está muito ruim? Porque está todo mundo triste. Olha como é que a mensagem ela muda. Olha como é que é uma mensagem de mão dupla. Se eu estivesse ministrando o Senhor, meu pastor, nada me faltará, a gente estaria enchendo esse lugar de aplausos, de alegria. Os glória a Deus ia nos deixar surdos. Mas é uma mensagem que vai me sacudir, que vai me sacudejar. Que não tem jeito.
A gente precisa começar a aprender a compreender o sentimento do Pai. Deus é um Deus de sentimento. Pastor, como assim? Irmãos, Deus não gosta de dividir com ninguém. O diabo, ele pega a pessoa, você não, porque você está livre. Ele pega a pessoa e aí você pode ir para onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser, que para ele está tudo bom. É um reino dividido, mas o reino de Deus é um reino eterno. É um reino que somente os santos, aqueles que falam as línguas dos anjos, aqueles que estão com o mesmo pensamento, no mesmo intuito, na mesma caminhada, no mesmo espírito, irão herdar. Não adianta a gente fazer mensagens, preparar mensagens que só falam de coisas benéficas a nós mesmo durante um culto. A gente precisa entender que Deus tem muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Precisamos compreender isso. Deus, Ele te tem como uma propriedade. Olha, gente, naquele momento, um dia que você fez assim: Senhor, eu te aceito como... É incrível essa palavra me incomoda tanto, né, cara? Eu te aceito, Senhor. Parece que eu estou fazendo um favor para Deus. Eu te aceito como meu único Salvador. Naquele momento ali, cara, há um carimbo no céu. E o anjo carimbou a tua presença. Pum! Agora você deixou de ser do mundo, você deixou de ser do diabo, deixou de ser da carne. Agora você é propriedade do pastor dos céus. Aleluia. Acabou. Deus te vê como propriedade. Deus olha para você como algo que é dele. O Wallace é meu, a Fran é minha, o Leandro é meu, o Claudemir é meu, a Júlia é minha, e assim vai. Eles são meus e eu não quero, eu não divido, são meus e ponto final. Aleluia. Isso é você ter um verdadeiro pastor. Isso é você entender que Ele sim é teu pastor. Olha o que Jesus fala: eu as conheço e elas me seguem. Amém. Gente, o que mais a gente vê são pessoas tendo vontades próprias. Estou errado? Hoje eu não vou para o culto porque eu tenho um compromisso. Olha só, eu não vou para o culto porque eu tenho um compromisso. Legal. Contigo e com Deus, né? Hoje eu não vou para o culto porque eu vou passear, porque eu vou no cinema com a namorada, sabe? Eu não falo só de culto, eu falo de toda a nossa vida, que é aquilo que eu estava falando ainda agora, que eu acabei não completando. Por que as coisas dão errado na nossa vida? É porque a gente não cumpre isso, essa promessa que Jesus fala aqui. Olha aqui, ó, eu as conheço e elas me seguem. Em algum momento da nossa vida, a gente se desvia do caminho, a gente toma as nossas próprias decisões, a gente faz as nossas próprias alianças, a gente faz os nossos próprios negócios, e aí dá errado. E aí nos falta, e aí vai nos faltar alguma coisa. Mas o que mais me incomoda na igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje, não é no ministério de ensino, é na igreja no todo, é que existem muitas pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Porque tem tudo, mas está faltando a presença, está sentindo a ausência de Deus. E aí tenta fazer o quê? Complementar aquela ausência em bens materiais, achando que aquilo ali vai te satisfazer, vai te deixar feliz. Cara, não existe alegria maior do que você estar na presença de Deus. Escuta o que eu estou falando aqui para você. Não existe alegria maior do que Deus te incomodar. Quando você vai fazer alguma coisa, Ele fala, não faça. Sabe? Não existe alegria maior quando Deus te confronta. Não existe quando Ele chega e fala, não faça. Você fala, Pai, mas eu quero tanto. E Ele fala, não faça. Pai, mas eu vou fazer. Deixa eu fazer. Ele fala, não, porque isso não vai ser bom para você. Há pouco tempo eu passei por uma experiência
de um negócio que eu fiz. E eu não tenho problema de falar, porque eu sempre digo que eu não me escondo. Eu sou isso aqui. Não pago uma de santo. E aí, presbítero, eu fechei um negócio e comprei um carro. Quando eu estava comprando um carro, o carro tinha uma documentação muito grande para pagar. Muito grande. Tinha muita coisa para você acertar. Até aí tudo bem, não tem nada de errado. Mas aí o nosso querido ex-presidente, que eu não vou citar nomes porque está sendo gravado, vamos evitar nomes. O que ele tinha feito? Ele tinha liberado algo que você conseguia rodar com o carro, pagar as dívidas, igual Casas Bahia, devagarzinho, vistoriar, e você estava sempre em dia. Ou seja, o nosso querido ex-presidente fez algo pela população, ajudou a população. Isso no ano passado ainda, já estava em vigor há muito tempo, desde quando ele entrou. E aí, o rapaz me ofereceu e falou: tem isso aqui para pagar, mas você vai pagando devagarzinho, porque está dando para... Eu sabia disso, eu falei: pô, beleza, não tem nada de errado, não tem nenhuma falcatrua nem nada. É uma dívida que eu adquiri e eu vou pagando a dívida devagar. E aí o que eu fiz? A gente conversou e minha esposa se alegrou: vamos. O Senhor falou assim para mim: de novo? Não. E aí o que eu fiz? Fiz, porque eu vi a alegria da minha esposa. Rapaz, a gente é um Adão miserável. Eu vou te falar, a gente dá uma de bravo, mas a gente é um verdadeiro trouxa. E aí eu fiz. Deus falou: não faça, eu fiz. E aí passou. A gente começou a acertar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, pagando a mensalidade do carro. Quando chegou dia 31 de dezembro, o nosso presidente atual sancionou uma nova lei. Agora só pode andar com o veículo com tudo pago. O que aconteceu? Perdi o carro. Para eu não perder o carro para o governo, eu fui lá, uma pessoa que eu comprei, toma a chave do carro, meu amigo. Pô, cara, sentei, conversei, ele não teve culpa, eu não tive culpa, mudou a situação. Eu tive culpa porque Deus falou: não faça, e eu fiz. Mas eu nunca perdi algo na minha vida com tanta alegria como eu perdi dessa vez, que não me incomodou. Nunca perdi. Sabe por quê? Porque eu falei assim: cara, Deus falou comigo e eu não dei atenção à voz de Deus. Ele me avisou. E isso vale muito mais do que qualquer bem material que você possa ter ou possa ter perdido. Isso vale muito mais. Isso foi um aprendizado para eu entender, cara, e parar com esse negócio, Carlinha, de que será que é Deus? Eu acho que é, eu acho que não é, será que é? Cara, se Deus falou, faça, porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim, não tem jeito. Olha de que 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, fala: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Olha que duro. Se o Senhor é Deus, segui-lo. Se é Baal, segui-lo. Porém o povo nada lhe respondeu. O que Isaías estava falando aqui com o povo repreendendo? Até quando você vai jorrar dois tipos de água da mesma fonte? Elias, 1 Reis, Elias, obrigado. Até quando você vai jorrar dois tipos de água da mesma fonte? Aparece Baal, você adora Baal. Aparece a Deus, você adora a Deus. Como é que nós, nessa situação, porque hoje, irmãos, a gente não entende, mas a gente carrega muito Baal dentro do nosso coração. A gente idolatra muita coisa. A gente idolatra o nosso patrão, a gente idolatra o carro, a gente idolatra a casa, a mulher, a esposa,
futebol. E Elias pega pesado com o povo, como profeta, e diz: até quando? Até quando? Lembra que nós lemos lá em Salmos 23:1 agora? Se, preste atenção, olha o que essa palavra, o que essa simples palavra fez com uma mensagem. Se o Senhor for o meu pastor. Há uma condição, gente. Não dá para dizer que você tem um pastor se você não conhece ele. É fato. É triste falar isso. Não dá para dizer que você tem um pastor se você não consegue ouvir a voz dele. Não é isso que Jesus fala aqui? Que eles ouvem a minha voz e o quê? Me seguem. Não tem como. E tem alguns que ainda conseguem ouvir, mas são rebeldes, né? O caso, meu caso, né? Eu ouvi Deus falando e falei: não, ó Senhor, isso é coisa da sua cabeça, molezinha, a gente vai passar por isso rápido. Então vai, filho. Eu já conhecia o coração do homem, ele não fez nada para me castigar, mas ele já conhece, ele sonda, ele sabia das mudanças que teriam no governo. Vai lá, espertão, malandrão, vai lá, animal selvagem, age pelo seu ímpeto, age pela sua forma, vai lá, ô Adão, sem vergonha, seu Adão. Imagina como é que Deus estava me tratando naquela época. Vai, Adão! E os anjos tudo rindo na minha cara. Caraca, provavelmente falando com Deus, né? Pô, Senhor, eu achei que só tinha um Adão, né? Aquele lá do paraíso, mas eu já vi que tem outro ali, ó. Vai, Adão! Talvez alguns anjos estão ao meu favor, né? Volta, Adão, volta! E eu rindo. É o que acontece. Quando você não dá ouvidos à voz do pastor, você dá ouvido à voz do lobo. Dá ouvido à voz do lobo. E o lobo, não estou dizendo que o lobo é tua esposa, não estou dizendo que o lobo é aquilo que está dentro de você. É o que está te incomodando, é o que fica soprando na tua cabeça. Vai, cara, vai que tu vai se dar bem. Imagina a minha cara de tacho, sentar na frente do homem lá e botar chave na cabeça assim. O cara adorou. Eu paguei um monte de prestação e falou: caramba, eu vou vender esse carro de novo. E o trouxa entregando a chave. Aí eu vou chegar aqui na igreja assim, ó. Não tem um louvor que fala: aquieta a minha alma. Aí eu chego assim, ó. O que eu, pastor? Estou na prova. O que eu perdi meu galão? Não, foi trouxa. Tu fez o negócio e Deus falou para tu não fazer. Esse é o problema, gente. Não tem jeito. Se você não ouvir a voz do seu pastor, você vai cair. Você vai tombar. Você vai se perder. Você vai se perder. Posso falar uma coisa para vocês aqui, sério mesmo agora? Dá vontade de rir que eu lembro de mim. Como é que pode, né, cara? Meu Deus do céu. Depois dizer assim, deve estar com dinheiro vindo à toa. Pelo contrário. Posso dizer uma coisa para vocês aqui, gente? Fala sério. Cara, eu nunca tomei uma atitude sem ouvir a voz de Deus. Quando você tiver que dar um passo na sua vida, e se Deus não falar nada, pô, mas Deus não fala, cara, porque Ele não quer que tu faça, então fica quietinho. É a melhor coisa. Minha esposa está me chamando de cara de pau, mas gente, eu estou falando aqui o que eu aprendi, né? Depois de 18 anos de evangelho, eu aprendi alguma coisa, né, Leandro? Amém? Amém? Deuteronômio 30:19. O que Deus falou? O que eu falei que Deus falou aqui para nós? Que Ele é ciumento e o que é dele, Ele não divide com ninguém. Esse aqui todo mundo conhece, os que mais chegados a ler a palavra sabem. Os céus e a terra tomam. Hoje, por testemunhas contra ti, eu te propus a vida. Isso aqui já é Deus já bravo, tá? Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha aqui, escolhe. Escolhe. Ele está te dando a condição para você escolher de que lado você quer ficar.
mas Ele está te condicionando para que tu fique do lado dele. Deus é lindo, gente. Ele te dá a autoridade para você escolher, né, o tal chamado de livre-arbítrio, que na minha concepção não existe livre-arbítrio, tá? Ele te dá o livre-arbítrio, ele fala, ó, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ele já está falando demais, já começou por aí. E aí no final ele fala assim: pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ele manda você escolher e ele insiste: escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe eu. Que eu seja a sua melhor escolha, que eu seja a sua melhor escolha. Ele está te dando a escolha, mas ele está te condicionando, ó. Se escolher a morte, vai morrer geral. É melhor você viver comigo. É difícil, não é fácil, mas fica do meu lado, porque eu vou ser o seu pastor. E quando eu for o seu pastor, pega essa aí, nada vai te faltar. Amém. Nada vai te faltar. Já estamos encerrando, amém? Amém, pessoal? Amém. Essa é a condição. É a sua escolha. É isso que Deus te oferece hoje. Porque eu tenho certeza que muitos entraram aqui nessa noite se achando ovelha de um rebanho. Talvez todos aqui entraram se achando, mas eu tenho certeza que nessa noite alguns vão sair daqui entendendo que ainda não é ovelha de um rebanho, que precisa se tornar ovelha. A gente entra por essas portas, muitas das vezes, pensando em uma coisa, e saímos dessas portas entendendo outras coisas. É muito lindo. Porque Deus, eu sempre falo isso, Deus ele vai sempre para o embate, Deus ele vai sempre nos confrontar, independentemente se hoje ele é teu pastor ou se hoje ele não é teu pastor. Entenda uma coisa: o maior desejo de Deus é que você seja a sua propriedade peculiar, eterna, para todo sempre. O Senhor te ama a ponto de dar o seu único filho, a ponto de matar, de permitir que ele passasse por um processo, pelo processo da cruz, pelo processo da humilhação, para que você hoje pudesse estar aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se um dia você aceitou esse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, significa que você deu um passo grande para que você pudesse ter um verdadeiro pastor. Amém? Amém? Deus abençoe vocês.